Então, vamos dando sequência nesse nosso método aqui. Vamos fazer uma questão bem legal. Essa questão aqui, ela é mais completinha, ela tem histórias, detalhes, que eu espero que vocês possam bem compreender, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês. Vamos lá. Juliano é réu em um processo civil. Então, aqui ele está na condição de réu. Provavelmente a questão quer falar aí da defesa, né? Está fluindo contra ele um prazo para contestação. Ocorre que Juliano possui em seu favor subsídios jurídicos para apresentar uma reconvenção. Então, ou seja, além de contestar, dentro dessa contestação, ele quer apresentar uma reconvenção. Para quem não sabe, a reconvenção seria um contra-ataque. Além do réu se defender, ele fala: o autor é quem me deve. Além de eu não pagar, eu quero receber, tá? Em audiência de conciliação, que restou infrutífero, ou seja, sem acordo, o autor notou pela conversa que o Juliano queria apresentar a reconvenção. Apresentada essa contestação, juntamente com a reconvenção, então o que tem que ficar destacado para vocês? A reconvenção é apresentada juntamente com a contestação. O autor foi intimado para apresentar a sua manifestação acerca da defesa do réu e decide apresentar a desistência, ou seja, o autor percebeu que o jogo não está muito favorável. A questão é, ele pode desistir? Sim, ele pode desistir, desde que o réu venha anuir. Agora tem que saber, e aí o caso encerra ou continua, né? Por quê? Aqui nós temos a seguinte situação, ó. Diante do requerimento por parte da desistência do autor, o juiz deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito, sem anuência do réu. Não, pessoal. À medida em que o réu apresenta a sua defesa, não dá para, ao receber o pedido de desistência, o juiz só ouvir o autor. Agora ele tem que ouvir o réu. Então ele não pode simplesmente encerrar o caso sem ouvir a outra parte. Diante do requerimento de desistência da ação, o juiz deve abrir prazo para a manifestação do réu para que ele dê o seu consentimento. Opa, aí eu gostei. Vamos lá. Já que houve a apresentação da contestação, até aqui está perfeito. E ainda que consinta com a desistência da ação, poderá continuar no que diz respeito à reconvenção. Show! Pois é fato que não obsta, ou seja, não cria um obstáculo para o prosseguimento do processo, conforme determina o Código de Processo Civil. Perfeita essa alternativa B. Então, o que fica destacado para vocês? Seria uma ação dentro da outra. Só que a reconvenção tem autonomia. Ela não fica vinculada com a ação principal. Então, mesmo que o autor desista, a reconvenção segue, né? Aí aqui ele fala que o autor não pode pedir, o autor não poderia ingressar com pedido de desistência, tendo havido o réu contestado. Aqui ele fala citação, contestação. O autor pode pedir. O que fica é, o réu contestou, tem que perguntar para ele. E o juiz deve negar o pedido de desistência uma vez que a contestação. Não, né? A desistência vai ser avaliada. Então, às vezes, é estratégia, né? Tem aluno que fala, professor, para que o réu vai aceitar a desistência? Então, aceita. Né? Para que o réu não vai aceitar? Depende, cada caso é um caso. A questão não é o que será feito na prática, porque isso daí é uma estratégia processual que cabe ao advogado. O que importa para a gente é o que pode e o que não pode. Então, o autor pode pedir a desistência? Pode. O réu tem que avaliar? Sim, se ele já contestou, tem que passar pelo crivo do réu. E se houver reconvenção, ainda que haja homologação da desistência da ação, a reconvenção segue. Então, o concurseiro precisa tomar cuidado, porque a gente se empolga, né? Eu sou advogado, e eu sei que as questões e o estudo do direito, ele envolve, assim, uma empolgação. Vocês estão empolgados, isso eu sinto, né? Não precisa nem falar nada. Então, a gente se empolga, a gente quer entender isso, quer ficar pensando e refletir. Isso é muito legal. Só que a prova de concurso público ela é pragmática. Ela não quer saber a solução e desvendar. Não, ela quer só aquilo que está previsto em lei. Então, ela traz um cenário um pouco mais previsível para o candidato. O problema é quando o candidato ele se deixa levar por essa série de informações e fica viajando, né? Então eu trago vocês para a realidade para que vocês não se percam nesse mar de informações, tá? Então alternativa B de bora lá passar, bora lá ser aprovado. 4 afirmações.
com relação à petição inicial. O juiz julgará liminarmente o pedido. Cuidado, hein? Há uma diferença entre o julgamento liminar do pedido e indeferimento da petição inicial, né? Então, aqui ele está julgando o pedido, está dando uma decisão com julgamento de mérito, hein? Quando o autor não tem interesse processual. Não. Quando o autor não tem interesse processual, o juiz vai indeferir a petição inicial. Qual que é a diferença, professor? Quando o juiz indefere a petição inicial, o autor pode entrar novamente com a ação. Quando o juiz julga liminarmente o pedido, ele está analisando o que foi pedido. Aí o autor não pode entrar de novo com a ação. E falta de interesse processual não é caso de julgamento liminar improcedente. Vocês vão pegar lá no código, vocês vão ver lá 330, 331, 332, vocês vão perceber que é muito importante estudar, e o julgamento liminar improcedente, ele é baseado em súmula, né? Que é o que faz o juiz encerrar o caso, julgando o mérito, mas porque aquilo que ele está avaliando do autor não bate com uma súmula do STJ, do STF, e esse juiz ele concorda com essa súmula, né? Então, ou seja, é aquela ideia, né, de cortar o mal pela raiz. Então, não é isso daqui. Tá? Então, a alternativa 1 está errada. A petição inicial será inepta, né, falta de aptidão, né, inépcia é falta de aptidão, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou seja, isso vai fazer com que a petição seja indeferida, né? Não é o pedido, é a petição. Perceba a diferença, né? Pode parecer um pouco natural, mas às vezes o candidato que não tem o preparo, ele vincula uma coisa com a outra, né? Então, uma coisa é julgar o pedido, tá analisando o mérito, outra coisa é indeferir a petição, né? Então, aqui nesse caso, a petição é inepta, porque fez uma narrativa de fatos e a conclusão não tem a ver com os fatos, né? Então, aqui está certo. A petição será indeferida quando o autor não tenha interesse processual. Isso é indeferimento da petição inicial. E a petição será inepta, ou seja, vai gerar o indeferimento quando o pedido é incompatível. O que é um pedido incompatível, professor? É quando um pedido, ele anula o outro, né? Ou seja, se o juiz der os dois, um vai acabar anulando. É como se uma relação de divórcio, uma pessoa pedisse para que um deles se afastasse da residência, né, com uma medida cautelar, ficasse um raio de 100 metros, 200 metros da residência, e num pedido logo abaixo fosse colocado, né, para a visita da criança fosse feita pessoalmente, ou seja, um anula o outro, eles são incompatíveis, né? Aí o juiz vai pedir para o autor emendar para que ele defina o que você quer. Você quer que ele fique distante ou quer que fique visitando em sua residência, né? Porque eles não batem. Se o juiz conceder os dois, eles vão se anular. Então, a petição será inepta, ou seja, não vai ter aptidão para seguir, quando esses pedidos são incompatíveis. Então, as três aqui estão certas, né? A 2, a 3 e a 4. Vamos lá, 2, 3 e 4. B de novo, B de bora ser aprovado, B de bora lá ter sucesso. Continuando. Aqui a gente tem que ficar atento, ó. A gente nunca pode vacilar, né? A alternativa incorreta, né? O pedido deve ser certo e determinado. Exatamente. A regra é que o pedido seja certo e determinado. Tem exceção, professor? Tem, né? O código diz que o autor pode fazer um pedido genérico quando não é possível determinar a extensão da obrigação do réu, né? Mas isso é em caráter excepcional, porque em regra o pedido tem que ser certo, né? O que você quer? Até porque o juiz não pode dar a mais, nem além do que foi pedido, né? Então, por isso que o autor tem que ver o que você quer. Eu quero bater no meu carro. O que você quer? Eu quero um conserto, eu quero um carro novo, eu quero dinheiro. Então, tem que ser objetivo, né? Mas é lícito o autor formular mais de um pedido, alternativamente, né? Para que o juiz acolha um deles. Ou seja, ou eu quero isso ou eu quero aquilo. Pode pedir, professor? Pode, porque o autor está dando alternativa para o juiz. Às vezes ele fala, tanto faz, né? O juiz, bater no meu carro, ou eu aceito um carro novo, ou pode ser o conserto, né? Não tem problema. O autor pode fazer um pedido alternativo, tá certo, né? Só que a questão que é incorreta, a gente nunca pode esquecer, né? Que às vezes a gente se empolga e fala, tá certo, e vai embora, né? Não, não é isso. E é permitido cumular, né? Ou seja, colocar mais de um pedido em um único só processo contra o mesmo réu, desde que os pedidos desde que entre eles não haja conexão. Né? Então, é lícita acumular, né? Então pode colocar mais, desde que os pedidos não tenham conexão, né? Na verdade, não é desde que, né? Na verdade, o código diz que ainda que, né? Então, certo aqui seria ainda, né? Mesmo que. Então, aqui o certo seria ainda, né?
não desde que, seria ainda. Como assim, professor? Conexão é uma ligação entre os pedidos, e o código não exige que haja essa conexão. O código diz, você pode fazer pedidos, não precisa ter conexão. O que não pode ser é incompatível. E o que é conexão? Vai bater no meu carro. O que eu quero? Eu quero o dinheiro que eu gastei no conserto, eu quero uma indenização por dano moral e eu quero lucros cessantes, ou seja, eu fiquei sem trabalhar, eu sou Uber e eu precisava do meu carro para ganhar dinheiro. Às vezes uma coisa não tem conexão com a outra. Então o fato de eu ficar sem trabalhar não tem relação com o fato de eu ter uma indenização por dano moral, porque eu estou abalado com aquilo, eu estou abalado psicologicamente, ou ainda eu quero o conserto do carro. Às vezes uma coisa, elas têm relação com o fato, né, que causou essa relação, mas o pedido, às vezes um pedido não tem relação com o outro. Por quê? Porque não precisa ter relação, um pedido. Né? Então não precisa ter conexão. Por isso que o código fala, ainda que não tenha conexão. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça o posterior quando acolheu o anterior, ou seja, aqui não é alternativa, aqui eu dou uma preferência, também pode, né? Então tá certo, fica errado para fim de gabarito, né? E o autor poderá, até a citação, alterar ou aditar o pedido independentemente do consentimento do réu, ou seja, é isso mesmo, o autor pode alterar o pedido até a citação sem que haja consentimento do réu. E depois da citação, professor, aí precisa da autorização do réu, desde que seja até o saneamento do processo, porque após o saneamento do processo, isso é bom vocês anotarem, não pode mais alterar pedido, tá? Então aqui tá certo, fica errado por causa do gabarito, o gabarito que é errado, a única errada é a C de certa para fim de gabarito, né? Espero que vocês tenham essa correlação rápida aí das coisas, mas o que fica é isso. Então, como é que vamos lá na E? Pode alterar o pedido? Você faz um fluxo aí, um mapinha do tempo. Sim, até a citação. Depois da citação, com a autorização do réu, até o saneamento do processo. Porque saneou o processo, não pode mais alterar o pedido. Por quê? Sanear é limpar. É igual quando você limpa a sua casa, né? Quando você lava a louça. Quando você lava a louça, o juiz lavou a louça. Você aceita que coloque mais algum objeto? Não, você fica doido. Você fala, pelo amor de Deus, não quero mais nada aqui. É a mesma coisa do juiz. Quando o juiz saneou o processo, ele limpou, ele não quer que seja incluído mais nada, ele não quer mais bagunça. Por isso que o código diz que até o saneamento pode alterar, mas depois não pode mais, tá? Fiquem atentos a isso. Continuando, audiência de conciliação, novidade. O juiz vai marcar audiência de conciliação com antecedência mínima de 30 dias. Só que o réu tem que ser citado com 20 dias antes da audiência. Boa. Não está certo. Pode haver mais de uma sessão destinada à mediação e conciliação, só que elas não podem exceder 2 meses da data da primeira sessão, e quando é necessário para fazer acordo entre as partes, também está certo. Na audiência, não será realizada se ambas as partes, ambas, tem que ser os dois, né? Manifestarem expressamente os interesses na composição consensual. Boa. Então, o que o código diz? Só vai ter audiência se os dois quiserem, mas se eles não quiserem, eles têm que os dois manifestarem expressamente que não querem. Então, se um quer, vai ter audiência. Se os dois não quiserem e expressarem, o autor no inicial, o réu pode expressar via petição, até 10 dias antes da audiência, ou quando ele for citado, por exemplo, por oficial de justiça, ele já avisa o oficial. Lembra lá que o oficial tem a obrigação de certificar a proposta de autocomposição? Aí, de repente, o réu já avisa, oficial, eu não quero fazer acordo, o oficial vai certificar, vai devolver o mandado, logo após o cumprimento lá para o escrivão vai praticar um ato ordinatório, vai juntar os autos, vai expedir a conclusão, vai encaminhar para o juiz, e aí o juiz vai definir se vai ter audiência ou não. Então é assim que funciona o fluxo processual. Então aqui eu já estou mostrando para vocês como é que vocês vão visualizar o andamento. Né? Lá no comecinho a gente tinha a base, e agora vocês já conseguem ter uma noção um pouco mais do processo. Né? Então, apesar de ser um curso só de questões, vocês já estão hiper avançados, eu fico super feliz com isso daí. O autor deverá indicar na petição inicial, né? Se não quer, eu já havia avançado com isso, e o réu deve fazer por petição apresentada em até 10 dias antes dessa audiência, tá? Então aqui tá certo. Todas estão corretas, vamos procurar aqui, né? Todas bate na E, né? E de eu vou passar, eu serei aprovado. Continuando, revelia. Professor, o que é revelia? Revelia é a ausência de defesa, né? Então, quando o réu não apresenta a defesa,
ele é revel. E a defesa do réu, pessoal, não é apresentada em audiência, em processo civil. É apresentada, inclusive, 15 dias após a audiência de conciliação. Quando ocorre, né, e não tem acordo, o réu tem essa marca aí de 15 dias para apresentar a sua defesa. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos formulados pelo autor. Isso é verdade, esse é um efeito da revelia, presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. A revelia não produz efeitos quando tem litisconsórcio, né, pluralidades, e pelo menos um deles apresenta a defesa. Isso é uma grande verdade, né? Então, a defesa apresentada por um réu, ela é aproveitada pelo outro, por isso que não há a revelia, é uma exceção à regra, né? A revelia não produz efeitos também quando o litígio versar sobre direitos disponíveis. Olha só, pegadinha, né? Porque, na verdade, ela não produz efeitos quando versar sobre direito indisponível. Professor, o que é direito indisponível? Aquilo que você não pode dispor, você não pode abrir mão. A vida, a liberdade, são direitos indisponíveis, né? Então, nesse contexto, ainda que eu não tenha apresentado defesa, por ser um direito indisponível, não vai ter aí o encargo processual de considerar verdadeiros fatos narrados pelo autor, porque se trata de um direito indisponível. Só que aqui ele fala disponível, por isso que ficou errado, tá bom? O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo ou no estado em que se encontrar. Exatamente, então mesmo sendo revel, ele pode se manifestar, só que é daqui para frente é como a gente usasse aquele ditado, né? Chegou agora, quer sentar na janelinha? Não, você vai sentar onde tiver lugar e o réu revel vai se manifestar daqui para frente, tá certo? Então, 1, 2 e 4. Cadê aqui? 1, 2 e 4. Alternativa C de certo, né? C de correto. É isso que vocês têm. Pessoal, opa, peraí. Por que marcou a E? Aqui marcou errado, né? Porque a E, ela considera que foi erro de gabarito, né? Então, vou reclamar com a produção que colocou o gabarito errado, porque, na verdade, a revelia não produz efeitos quando versar sobre direitos indisponíveis, né? Então, aqui, vamos apresentar um recurso para a banca examinadora, porque o gabarito oficial está errado, né? Então, projetar o gabarito errado aqui para a gente, porque, na verdade, aqui é direito indisponível, né? Aí sim estaria correta, mas aqui, na verdade, ele fala direito disponível. Se o direito é disponível, aí a revelia produz efeitos, né? Então, a revelia não produz efeitos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Aí estaria correto, né? Mas como colocou direito disponível, ficou errado, né? Aí produz efeitos, tá? Então, continuando, a gente vai dando sequência ao nosso estudo, né? Então, corrijam o gabarito aí, porque não é a E, é a alternativa C, tá? Fiquem atentos, porque aqui houve um deslize, né? Houve um detalhe que é importante ficarmos atentos.